Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Hoje eu vou trazer o livro de Daniel. Amém? Só que hoje, irmãos, eu não vou estar trazendo bem profundo dentro do livro, não. Amém? Eu vou bem rasinho. Por quê, irmãos? Porque eu estava conversando com outros irmãos e outros irmãos estavam falando comigo o seguinte, que o livro de Daniel, e não só o livro de Daniel, como vários livros já se cumpriu. Amém, irmãos? Já se cumpriu, que nós não precisamos mais ler o Velho Testamento, porque os livros já se cumpriram. Amém? Então eu vou pegar só o livro de Daniel, como eu vou trabalhar com ele para juntar Apocalipse e fazer muitas coisas em Daniel daqui para frente. Então eu vou pegar esse livro já para mostrar também dentro desse livro que tem coisas que ainda não se cumpriu. Amém, irmãos? Tem coisa ainda que não se cumpriu. Então vamos lá, amém? Depois eu vou estar trazendo as coisas mais profundas dentro do livro de Daniel, amém? Agora é só o rasinho, irmão, mas depois eu trarei os mistérios que estão dentro do livro de Daniel, amém? Então vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 2. Nabucodonosor, ele tem um sonho, amém, irmãos? E nesse sonho que ele tem, irmãos, ele tem um sonho, e nesse sonho que ele tem, ele não conta para ninguém o sonho que ele teve. E aí ele vai chamar os magos ali, ele vai chamar os adivinhos, ele vai chamar todo mundo ali que estava na sua corte para vir para desvendar esse sonho, amém? Só que como Nabucodonosor não contou os sonhos, eles não pôde falar, amém? De tanto que eles vai dizer para Nabucodonosor que não tem como, só os deuses que pode adivinhar isso, pode falar para ele, porque ele não contou. Só que como você pode perceber, Nabucodonosor ele foi astuto, amém? Ao ponto de não contar o sonho. E ele teve sonho dessa estátua aqui. Amém, irmãos? Ele teve o sonho dessa estátua aqui. Aí, como ele viu que os seus adivinhos não conseguiu falar para ele o sonho que ele teve, porque ele não contou o sonho, amém? Igual está lá em Daniel 2, versículo 4. Nós não vamos estar lendo, irmão, porque eu quero fazer esse vídeo bem pequenininho mesmo, amém? Que eu quero só mostrar as coisas que ainda não aconteceu aqui. Amém, irmãos? As coisas que ainda vão acontecer. Então você vai ver que ele não conta o sonho, manda, aí vê que os pessoal ali não consegue desvendar o sonho, o que que ele faz? Ele manda matar todos os adivinhos de todo mundo. E nisso ia concluir também a Daniel. Amém, irmãos? Ia levar também a Daniel. Só que aí Daniel, o que que ele faz? Ele chega até um chefe e fala com o chefe para falar com Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor vai permitir Daniel interpretar o sonho, só que Daniel vai pedir um tempo. E esse tempo é o tempo que ele falaria com Deus e o Senhor Deus daria o sonho para ele. E foi dito e certo, o Senhor Deus deu o sonho para ele. Amém? Então vamos ler quando o Senhor dá o sonho para ele e ele vai falar desse sonho. Amém? Aqui já está o sonho montado. Amém, irmãos? Montadinho. Ele vai sonhar com estátua. Amém? E essa estátua tinha cabeça de ouro, tinha os dois braços aqui até o estômago aqui de prata, do estômago até as coxas aqui estaria de bronze, as duas pernas aqui estaria de ferro, os pés de barro com ferro misturado. Amém? Então vamos lá. Então, Daniel 2, versículo 28. Nós vamos começar do 28. Amém? Eu só quero pegar os pontos aqui, irmãos, que eu quero mostrar pontos que ainda não se cumpriu. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Aí ele vai contar, a estátua, amém? Aí nós já vamos pular para o 31. Tu, ó rei, estava vendo, eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa,
cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e os seus ventres e as suas coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntada, esmiuçada, o ferro, o barro e o bronze, e a prata e o ouro, e os quais se fizeram como pragas das eiras do Estios, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Olhe bem, irmãos, agora, no sonho de Nabucodonosor, ele sonha com a cabeça, ele sonha com isso, ele sonha com essa estátua, e sonha que uma pedra é solta do monte, de um grande monte, e essa pedra desce e bate aonde? Nos pés, e quando bate nos pés, essa estátua toda é quebrada. Essa estátua toda se torna como pó dourado. Ela se leva, ela se destrói. E essa estátua é reinos, igual eu escrevi aqui, é reinos. E aqui tem um reino de Nabucodonosor, tem um reino dos Mendos e dos Persas, tem aqui o reino da Grécia, tem o reino aqui de Roma, Roma Oriental e Roma Ocidental, as duas pernas, amém? E a pedra é Cristo, amém? E tem os 10 dedos dessa estátua, amém, irmãos? Agora vamos ver por que eu falei que a pedra é Cristo, amém? Vamos continuar. Agora vamos ler do 37. Aí tá assim, nós estamos Daniel 2:37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder e a força e a glória. E onde quer que habites os filhos dos homens na tua mão, entregou os animais do campo e as ervas do céu, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todo eles. Tu és a cabeça de ouro. Olhe bem, o que eu disse? Que isso tudo é reinos. E ele disse que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Depois do reinado de Nabucodonosor, qual reino que começou a reinar? Os Mendos e os Persas. Amém? O Sírio, Dário e mais Artaxerxes e mais o outro que eu esqueci aqui na minha memória. Amém? Agora vamos na sequência. Aí ele fala, e um terceiro reino é o de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Aí vem o reinado de quem? O reinado da Grécia, que é o Alexandre o Grande. Depois que ele morre, vem os seus generais, amém? Vem os seus generais e começa a reinar. Aí começa a guerra dos Seleucos, amém? Seleucos contra os Ptolomeus, amém? A guerra do norte contra o sul, amém, irmãos? A guerra ali contra o Egito, amém? Aí vamos continuar. Aí vem na sequência. E quarto reino será forte como ferro, pois como é o ferro, esmiuçará e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas. Assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Agora que o ferro já é Roma, irmão. Já é um povo mesclado, uma mistura de povos, amém? E o quarto, os que vistes dos pés e dos dedos em parte de barro, do olheiro em parte de ferro. Isso será um reino dividido,
Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois vistes o ferro misturado com o barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em partes de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto aos que vistes do ferro misturado com barro de lodo, mistura-se-ão com semente humana, mas não se ligará um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desse reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Para sempre, amém? De maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçará o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Olhe bem agora, irmãos. Olhe bem agora. Ele tem esse sonho, amém? E através que ele tem esse sonho, quando chega aqui aqui onde que fala de Roma, aí fala na sequência aqui de Roma, mas também fala do barro, que o barro há de misturar com o ferro, amém? E eles fazendo essa mistura, que isso aí vai ser mais profundo, amém, irmãos? Que isso aí vai te lembrar também dos 10 chifres que tem a besta de Apocalipse, amém, irmãos? Isso aqui, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, que eu não coloquei aqui, e também ligando com Daniel 9 e ligando com Apocalipse, irmão, aí tem uma revelação. Só que aqui eu só quero mostrar as coisas que ainda não se cumpriu. Então você vai ver que nesse tempo aqui vai se levantar 10 reis. Amém, irmãos? Como isso é hoje, no tempo de hoje, nós estamos nesse tempo aqui dos pés. Amém? Nós estamos esperando os dedos dessas estátuas se levantar, que serão 10 reis. Aí você vai ver Apocalipse 17. Amém? Apocalipse 17, que vai falar que ali vai se levantar 10 reis. E depois desses 10 reis vai dar domínio a um homem, que é o anticristo. Amém? Essa estátua aqui, ó, você vai ver 10 dedos, mas você vai ver a estátua toda montada. Essa estátua montada já é o próprio anticristo. É em cima, dominando os 10 reis, dominando os seus dedos. Ele está sobre todos esses. Aqui já é a próprio anticristo. Mas vamos voltar aqui aonde que eu quero mostrar que ainda não se cumpriu. Porque ele disse aqui no 44, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçarás e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você vai ver que essa pedra aqui, ela vai dominar sobre todo isso aqui, porque ela há de julgar esses reinos. Aqui é reinos, irmão. Ela há de julgar os 10 reis, ela há de julgar o anticristo. Amém? Agora vamos na sequência. E falou o quê? Subsistirá para sempre. De maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão. Sem auxílio de mão. Uma pedra que vem arrancada, que vem sem auxílio de mão, irmão. E ela esmiuçará o ferro. Ela esmiuçará o bronze. Ela o barro, que o barro é aqui os pés já misturado aqui, juntando com os dedos. Amém, irmãos? E também a prata. Amém? E também o ouro. Essa pedra aqui, irmão, destruirá esses reinos. Amém? Aí vem aqui. E o ouro.
o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então você já vai ver que aqui, irmão, você já está vendo que tem uma pedra que ela dominará para sempre, ela destruirá. Essa pedra, irmão, que não é arrancada por mão de homem, mas sim de Deus. É o próprio Jesus que, quando ele vem, irmão, quando nós esperamos a vinda dele, ele falou que a vinda dele será depois da grande tribulação. O que ele vai vir? Ele vai vir para destruir os reinos e também destruir quem? Aqui, ó, a estátua. Você sabia que essa estátua aqui está os filhos de Noé? Deus está falando dos filhos de Noé aqui, irmãos. E primeiramente, como ele está falando dos filhos de Noé aqui, na sequência, quando você vai para Apocalipse 17, você vai ver que ele vai citar lá mais dois filhos de Noé. Amém? Que é o Egito, que também é a Síria. Amém, irmãos? Lá em Apocalipse 17, só que nós não vamos lá agora. Eu só quero provar aqui que o Senhor há de vir. E quando ele vem, ele vai bater nos dedos da estátua e toda a estátua será destruída. O reino do anticristo será destruído e Cristo há de começar a reinar. Vamos agora em Apocalipse 7, em Daniel 7, versículo 1 ao 8. Você vai ver que Nabucodonosor, vamos lá. Você vai ver que em Daniel, Daniel vai ter uma visão. Daniel 7, Daniel vai ter uma visão, amém? E na visão, ele vai ver aqui o primeiro, que é o leão, amém? O leão, igual ele fala aqui, no primeiro era como um leão, e tinha asa de águia, e quando eu olhava, foram eles arrancadas as asas, e foi levado da terra, e pôs-te em pé como um homem, e foi ele dado um coração de homem. Aqui, irmão, já é Nabucodonosor. Amém? Você sabe que Nabucodonosor ele estava se engrandecendo. Depois que ele se engrandeceu, o que aconteceu com Nabucodonosor? Nabucodonosor ele foi humilhado. Ele se tornou bicho. Um bicho ele se tornou e depois ele volta a se tornar um homem. Amém? Primeiro ele tem esse sonho, depois vai vir esse urso, que é a Grécia, que é os medos e os pérsias. Amém? E você vai ver 3 costelas na boca desse urso. Amém, irmãos? E isso vai te lembrar de Sírio, Dário, Artaxerxes e Cassandro, se eu não me engano. Cassandro, eu acho. Aí vai vir esses 4 que hão de dominar. Amém? Na sequência, irmão, vai vir a Grécia, Alexandre Grande. Você vai ver que vai vir o leopardo. Quando vem o leopardo ali, amém, irmãos, com 4 asas, 4 cabeças, você vai ver que o Alexandre Grande, ele se tornou forte, forte sobre a terra, sobre todos. Depois da sua morte, levanta os seus generais, e os seus generais têm domínio sobre todas as coisas, de tanto que os próprios generais deles vão entrar de guerra. Os dois, tem 2 generais, o do sul e o do norte, eles vão se guerrear. Aí vai ser a guerra dos Seleucos. Amém? Aí na sequência, Daniel tem um sonho. O mesmo aqui, na sequência, vai vir um sonho de um monstro. Amém, irmão? E esse monstro, igual está aqui, em Daniel 8, vai falar assim: e estando eu a considerar os chifre, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante dos 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nestes chifres havia olhos como os de homem, e um barro que falavam grandes coisas, e boca que falava grandes coisas. Agora ele vai ter esse sonho, que vai ter aqui o que? 10 chifres, 10, irmãos, 10 chifres, amém? Só que levanta um e derruba 3, amém? Então se torna aqui 11 chifres. Você lembra aqui? Tem 10 dedos na estátua, e a estátua toda montada já monta um homem. Se torna 11, porque esse homem domina os 10 dedos.
ele domina o seu corpo, ele domina si próprio. Agora o que acontece no capítulo 7? Acontece que esse chifre pequeno, ele faz guerra com esses 3 chifres e derruba 3 nações, porque chifres aqui é reis. Amém, irmãos? Os dedos aqui são reinos. Amém? Chifres aqui são reis, e reis tem que ter reino. Amém? E esse reino começa a dominar. Só que olha para você ver até quando que ele vai dominar. Vamos aqui em Apocalipse. Esse chifrinho aqui, ó. Amém? Que é o homem do pecado, que é o anticristo, diz anticristo, homem do pecado, chifre pequeno aqui em Daniel, amém? Então vamos aqui na sequência. Olha o que vai falar no Daniel 7, 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e dos outros que subiu, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isso é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grande coisa, e cuja aparência era mais robusta do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirá o reino. Olhe bem, irmãos, não aconteceu isso. Essa profecia que ele deu naquele tempo, teve coisas que cumpriu naquele tempo? Sim, teve, irmãos. Mas tem coisas que ainda não se cumpriu, porque disse que quando levantar esses 10 chifres aqui, e quando levantar esses 10 dedos aqui, Jesus, essa pedra, vem e bate nos pés. E agora está dizendo aqui que quando levantar esse chifre pequeno e ele fazer guerra contra os santos do Altíssimo, vai vir um ancião, que é quem? Jesus, irmão. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirá o reino. Aí nós começa a reinar com o Senhor. Quando ele faz justiça, quando ele julga o anticristo, quando ele julga a besta, quando ele julga aqui, irmão, porque o anticristo ele tem esses nomes: besta, homem do pecado, homem vil, amém, irmão? Sempre ele tem homem Belial, ele sempre tem esses nomes dentro da Bíblia. E você vai ver que aqui, quando vem um ancião de dias, faz guerra contra ele. Aí vem aqui. Então você vai ver que esses pontos não se cumpriu, porque o Senhor está falando que ele há de vir, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. E isso será na grande tribulação. Amém, irmãos? Aqui é só o rasinho. Depois nós vamos fazer esse estudo mais profundo. Aqui é só o rasinho, que aí eu vou ligar lá em Apocalipse 13, quando foi dado à besta 42 meses para fazer guerra aos santos do Altíssimo. Aí depois que ele foi dado ele autoridade para fazer guerra aos santos, aí vem o Altíssimo e faz juízo contra o anticristo. Amém, irmão? Contra a besta. Só que vamos continuar lá no 24, capítulo 7, versículo 24, assim. E quanto aos 10 chifres daqueles mesmo reino, se levantará 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual se divide diferentes dos primeiros, e abaterás a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirás os santos do Altíssimo, e cuidarás em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas mãos por um tempo e metade de um tempo, mas o juiz será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim,
e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, será dado ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e eles obedecerão. Olhe bem, irmãos, está vindo quem? O Senhor. E quando o Senhor vem e faz juízo ao anticristo, irmãos, a primeira coisa que você tem que olhar, isso aqui foi para o tempo dele, sim, mas isso aqui é sombra das coisas futuras, porque Jesus ainda não tinha vindo. Amém, irmãos? Ele veio à primeira morte, aquele veio que ele morreu, amém, irmãos? Mas ele ainda não destruiu esses reinos, ele ainda não destruiu essas coisas e deu domínio para a sua igreja, porque nós não reinamos ainda, irmãos. Igual Paulo vai dizer, tem uns homens lá em Coríntios, 1 Coríntios, esqueci o versículo, acho que é o 2 ou 3, ele vai falar assim, Paulo vai falar, eles vão achar que eles estão reinando, e Paulo vai falar, quem dera que vós estivesse reinando, para nós também reinar, porque hoje nós somos escórias da sociedade. Mas, irmãos, quando Cristo vir, nós seremos um reino sacerdotal, nós reinaremos com Cristo. E aqui está dizendo que esse Senhor que há de vir, igual ele falou aqui, o ancião de dias virá e fará guerra, igual falou aqui, ó, capítulo 7, versículo 21 e ao 22. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra ele, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuiu o reino. E aí que nós lemos lá no 24, capítulo 7, versículo 24. Depois de 3 anos e meio, Cristo veio e fez guerra. Amém, irmãos? Fez guerra. Tempos e metades de um tempo. Amém? Aí você poderia me perguntar, então você sabe o dia que Cristo vem? Nós não sabemos, irmãos. De chegar assim já afirmar, porque nós vamos estudar sobre Daniel. Tem as 70 semanas de Daniel, e essas 70 semanas não se cumpriu. Nós não sabemos quando nós vamos entrar na grande tribulação. Nós não sabemos isso. Nós sabemos dos eventos, que será esses 10 dedos que hão de se juntar, vão fazer união, eles vão se unir, mas vai levantar um aqui e vai dominar esses, mas antes dele dominar esse, ele vai fazer guerra com 3 homens, 3 nações aqui nessa terra. Ele há de fazer guerra. E quando ele fazer guerra, ele há de ir contra Israel. E quando ele ir contra Israel e guerrear contra Israel, o Senhor há de vir, porque foi dado domínio a ele, que ele faz guerra contra os santos do Altíssimo. Foi dado ele domínio por 3 anos e meio para ele guerrear contra os santos. Mas aí o Senhor vai vir para acudir a Israel, acudir as suas testemunhas, que são gentios e judeus, como nós já estudamos. Amém? Então aqui você já viu que ainda Jesus não veio, o ancião de dias ainda não veio para fazer guerra. No tempo deles, lá nessas épocas aqui, essa pedra não veio e não destruiu todos eles aqui. Da mesma forma que aqui também não veio o ancião de dias e fez guerra contra eles, porque esses aqui são nações. Aqui a estátua toda também são nações. Como hoje, essas nações vão se unir, vão se aliar, e depois que elas se aliar, vão se levantar 10 reis, eles vão estar juntos, e nesses 10 reis vão se levantar o anticristo, e quando ele se levantar, ele há de fazer guerra contra os santos do Altíssimo, por 3 anos e meio, 42 meses, como disse em Apocalipse. Mas depois disso, que ele fazer guerra contra os santos do Altíssimo, o Altíssimo virá e fará guerra contra eles. Aí olha o que vai estar aqui em Daniel. Daniel capítulo 7. Isso ainda não se cumpriu, irmãos. Principalmente você aí, que acha que o Velho Testamento já se cumpriu. Olha aqui se isso aqui já se cumpriu. Vamos ler. Tudo aqui que eu já disse, você já vê que não se cumpriu. Tem fatos ainda que há de cumprir. Isso aqui são sombras das coisas futuras. Todos esses reinos, tudo isso é sombras das coisas futuras. Como também você pode olhar muitos homens que entrou aí e
Como Hitler foi uma sombra de um anticristo. Foi lá e fez guerra contra os judeus. Amém? Como sombra, irmão, de um homem que virá. Daniel 7, capítulo 9. Ó, depois quando acontece tudo isso e acontece as guerras, depois quando o Senhor vem, ó, o que acontece? Eu continuava olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua vestes era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo formava e saía de diante dele. Milhares de milhares e serviam de milhões assistia diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Jogando o anticristo aonde? No Xiena, irmão, no lago de fogo. Agora olha a sequência. E quanto aos outros animais que foi tirado o domínio, todavia foi eles prolongado a vida até certo espaço de tempo. Agora vai, ó. Quando o Senhor vem, ele pega o anticristo e faz o quê? Joga no Xiena, no lago de fogo. Amém? Na sequência vai ter outras pessoas aqui que ele há de prender, igual vai falar aqui, e quanto ao outro animal que foi tirado o domínio, todavia esse foi prolongado a vida até um certo espaço de tempo. Isso vai te lembrar de que? Apocalipse, irmão. Apocalipse, porque o diabo foi preso por 1000 anos. Amém? Depois que Jesus vem, é a primeira ressurreição, aqueles que vão ser sacerdotes, que reinarão com Cristo, que serão reis e ministros do Senhor, como diz a palavra. Aí o que acontece? O Senhor vai pegar Satanás e vai prender. Apocalipse 20, versículo 1 do 1 até o 2. Aí o Senhor há de prender Satanás por 1000 anos. Mas depois dos 1000 anos, Satanás é solto. Mas ele junta Gog e Magog e tenta vir contra os santos. Só que agora ele não vai guerrear, porque o fogo descerá do céu e consumirá todos eles. Aí vem a entrada do milênio. Aí vem um estudo mais profundo ainda sobre o milênio, mas eu só quero te mostrar aqui ao trono do Senhor. Não aconteceu isso aqui. Isso não aconteceu ainda. Amém, irmãos? Então você vai ver que esses pontos ainda não se cumpriu, que eu estou falando, que há do Senhor vir. Igual falou aqui que esses 10 chifres há de fazer guerra, mas o ancião de dias há de vir, e o ancião de dias não veio. Agora vamos lá para Apocalipse 9. Depois que você viu o trono do Senhor, quando ele vem, ele faz juízo ao anticristo, quando ele toma o domínio, igual nós já lemos isso aqui, ele toma o domínio. Quando ele acaba de tomar o domínio, o que ele faz, irmãos? O que ele faz? Pega o diabo, tranca ele por 1000 anos e começa o reinado de Cristo. Amém? Aí começa o milênio, ele reina por 1000 anos. Amém? E isso é um estudo que eu vou falar depois, aonde que Cristo há de reinar. Amém? Aí você poderia ler Salmos 37, ali está a revelação de quase tudo. Agora vamos aqui na sequência. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Tem 7 pontos lá que ainda não se cumpriu. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir os santos dos santos. Olha aqui. Irmão, agora olha aqui para vocês verem, irmãos. Esses 7 pontos aqui igual eu falei, 7 pontos aqui para cumprir. Ainda não se cumpriu. Vai cumprir. Quando o Senhor vem, amém, irmãos? Cessar a transgressão. Qual transgressão? Do próprio anticristo. Amém? Porque ele está transgredindo as coisas e as leis do Senhor. Dá fim aos pecados, não terá mais pecado algum. É igual o Senhor fala na sua própria oração. Seja santificado o teu nome, Senhor, como aí no céu, aqui na terra.
No céu ninguém blasfema contra o nome do Senhor. Aqui, irmão, acabará os pecados. Ninguém há de mais transgredir o nome do Senhor. Amém? Expiar a iniquidade. Irmão, aí é a transferência de nossos corpos. Nós seremos expiados as nossas transgressões. Nós seremos lavados, teremos corpos glorificados. Nós estaremos preparados para o quê, irmão? Para encontrar com o Senhor nas nuvens. Trazer justiça eterna, irmão. O que ele disse quando ele vem? O que vem? Um reino de paz, irmão. Não tem mais guerra, não tem mais nada. É justiça, um reino eterno de justiça. Isso está onde? Daniel capítulo 9, versículo 24. Na sequência, selar a visão. Que visão, irmãos? De todos os profetas. Porque eu só estou usando Daniel aqui para te mostrar fatos que ainda não se cumpriu. Mas ainda tem fatos em outros profetas que não se cumpriu. Amém? Deus usou aquela história, aquele momento para deixar a revelação para eles, para aquele tempo, e também para o tempo futuro, como estar aqui. Amém, irmãos? O ancião de dias ainda não veio, não fez guerra contra o anticristo. Amém? E não deu o domínio ainda para nós. Mas quando ele vir, ele há de dar o domínio. Igual fala aqui, a visão e a profecia, as profecias desse livro, não só desse como de Apocalipse e os outros, vai fazer o quê? Vai selar, vai se cumprir totalmente no seu literal, irmão. Ungir o santo do santo, e aí Cristo, o que o Senhor disse? Fique à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos teus pés, e isso está acontecendo hoje. Todos os inimigos de Cristo estão se colocando ao pés dele, mas chegará o dia que ele vai ser o quê? Virá, e todos os joelhos se dobrarão e confessará que Jesus é o único Filho de Deus. Amém, irmão? Todos se confessará, e ali ele será o quê? Ungido. Amém, irmãos? Ali ele tem o domínio de todas as coisas. Aí você me pergunta, ele não tem um domínio hoje? Sim, tem um domínio hoje, mas as pessoas não blasfemam contra Jesus hoje? As pessoas hoje não blasfemam contra o Deus do céu? As pessoas até falam que Jesus não existe, porque para mim eles falam. Quantos ateus que eu já peguei para falar com eles, mostrando para eles dentro das escrituras. Então, irmãos, tem hoje ainda isso. Mas quando o Senhor vir, irmão, ele será ungido, será colocado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ninguém, irmão, ninguém blasfemará contra o nome dele, ninguém irá contra a palavra do Senhor, irmão, porque terá só um Rei. Esse Rei dominará todas as coisas. E quando ele tiver todo esse domínio, o que ele vai fazer? Ele vai entregar ao Pai, como está lá em Coríntios. Ele dá o dízimo. E tudo que foi dado para ele, que é as primícias da terra, ele pegará e dará ao Pai. E está assim em Coríntios 15, versículo 28. E quando todas as coisas ele estiver sujeito, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas ele sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, irmãos? Tudo em todos. Quando tudo é dado a ele, ele pega e dá ao Pai, para o Pai ser tudo em todos. Amém? Então o estudo vai ficar por aqui. Amém, irmãos? E como eu disse, ainda essa pedra que é Cristo, esse monte eterno ainda não veio. E está falando do monte eterno. Amém? Da mesma forma que está falando que esse trono será estabelecido e tirar o domínio desse chifre, não aconteceu ainda. O trono de Cristo, irmão, capítulo Daniel 7, versículo 9. Amém? Isso não aconteceu. Amém? Então você que acha que o livro já se cumpriu, não se cumpriu. O livro é sombra, irmão. De tanto que ele ainda vai falar com Daniel assim: sela o livro, Daniel, porque é para o tempo do fim. Amém? Porque Daniel vai querer saber, Senhor, essas outras coisas aqui que ele não entendeu. Mas o Senhor vai dizer: sela o livro, Daniel, porque você há de ressuscitar no último dia. Falou de ressurreição também no livro de Daniel. Amém? Falou que uns serão ressuscitados para a vida eterna, mas outros serão ressuscitados para a vergonha eterna. Irmãos, outros que acham que não vai ter ressurreição, irmãos, para com isso. Vai ter ressurreição.
Irmãos, Jesus há de vir. Uns já estão dizendo que Jesus já veio. Irmão, para com isso. Amém? Porque o Senhor Jesus há de vir. Amém? E quando ele vir, não será um trenzinho igual está ensinando aí não, irmãos. Todo olho verá. Não é um eventozinho. Você está vendo aqui que em Daniel não é um eventozinho? É um grande evento que há de acontecer. E o Altíssimo há de tomar o domínio. Amém, irmãos? Então é isso, irmãos. Tudo fica por aqui. Não rejeite os profetas, não rejeite o Velho Testamento, porque você necessita do Velho Testamento para compreender o Novo Testamento, irmãos. Amém? Por que estou fazendo esse vídeo aqui, essas coisas aqui rasinha, para vocês verem, irmãos, que ainda tem coisas aqui que ainda não se cumpriu. Tem pontos ainda que não se cumpriu. Olha, 7 pontos ainda que não se cumpriu. Amém? Mesmo que a igreja adventista vai dizer que já se cumpriu esse pontos aqui. Porque eles vão falar, amém? Mas não se cumpriu, irmão. Na morte de Estevão não se cumpriu as 70 semanas. Ainda falta 70 semanas se cumprir. Eu não trouxe ela aqui, mas eu vou trazer, amém? Eu não coloquei ela aqui, mas eu vou trazer os estudos sobre isso, amém? Isso aqui é só o raso, mas eu vou trazer as coisas mais sólidas. Isso aqui é mais para as pessoas que estão falando que não precisa ler o Novo Testamento porque ele já se cumpriu, e também que não vai ter ressurreição, e também que Jesus não vai vir. Então eu aproveitei e só usei esse livro de Daniel para mostrar para essas pessoas que ainda há de vir, Cristo há de vir, esses reinos hão de se levantar e Cristo há de derrotá-los. Amém? Esses reinos foi usado para ser sombra dos reinos que hão de acontecer. Amém? Quem está lá na Babilônia hoje, você for olhar lá hoje, é o Iraque. Então você tem que procurar estudar sobre essas coisas. Amém? Procurar sobre esses reinos. Procurar saber, irmãos, quem são esses 10 dedos que hão de se unir. Quem são esses reinos que vão se unir. E quem será esse homem do pecado e de que terra que ele há de vir. Porque as escrituras nos mostram quem é esse homem, de qual terra que ele virá. Amém? Então é isso, irmãos. Tudo fica por aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e entendimento de tudo que vem dele. E não só leia, mas como viva a palavra do Senhor verdadeiramente. Que não adianta nada eu chegar aqui e só falar e não colocar em prática na minha vida, praticando a justiça e a verdade do Senhor. Amém? Então todos nós devemos andar na justiça do Senhor. Amém?